Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma palestra aqui do Congresso Online Internacional da Educação, a CONIEDU de 2024. É um prazer ter você aqui, né, esse grupo incrível de professores, e hoje eu vou bater um bate-papo mega especial com essa minha parceira incrível, que é a Vanessa Panhoca. A Vanessa que tem um currículo incrível para falar sobre este assunto, que é o bilinguismo. Ela é formada em letras pela PUC, ela é professora, psicopedagoga, ela tem várias formações internacionais na Universidade de Cambridge, também na Califórnia, também na Inglaterra. Então, eu tenho certeza que esse currículo massa, ele vai ajudar-nos aqui na ampliação dessa discussão da nossa temática. Então, hoje a temática nossa tem tudo a ver com algo importantíssimo para a educação, que é o bilinguismo. A gente sabe que é muito importante que todas as crianças elas tenham acesso a uma segunda língua, que uma criança, quando ela aprende uma outra língua, assim como quando ela está aprendendo a tocar um instrumento musical, as sinapses cerebrais auxiliam com que ela aprenda outras coisas, que ela se dê bem em outras matérias na escola. Então, para nós, né, Vanessa e eu, nós trabalhamos bastante com escolas, a gente sabe que é imprescindível que as escolas invistam em uma outra língua. No entanto, nós temos nos deparado aí com algumas problemáticas. E quando a escola é pequena? As menores escolas, que as grandes escolas, vários projetos bilíngues estão de olho. E as menores? Será que dá para passar por todos os desafios e se dar bem no bilinguismo? Vamos conversar sobre isso. E eu já vou começar aí a falar com a Van. Você quer se apresentar um pouquinho? Quer falar aí um oi para o pessoal? Com certeza. Então, assim, em primeiro lugar, obviamente, agradecer o convite, né? Agradecer por esse momento em poder estar aqui. E, claro, é sempre um prazer, uma honra a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Daquilo que a gente traz também enquanto bagagem e experiência, e também falar do que a gente constrói juntas, né, Aline? Que eu acho que é muito importante, porque a gente tem a experiência ali da mão na massa, né, do dia a dia, tendo esse olhar, obviamente, né, para os grandes e para os pequenos, e agora a gente vem, não diria que se reinventando, mas trazendo um novo olhar para essa proposta do bilinguismo, né, carregando aí com isso alguns novos estudos, abordagens, e o olhar que a gente tem, que é trazer, né, para o miudinho ali da sala de aula, o olhar para o todo e o olhar para o um. Então, eu espero que todos que estão aqui conosco se beneficiem, né, e consigam aí compartilhar também com outros. Eu tenho certeza disso. Haja vista que há mais de 160 mil visualizações de conteúdos diferentes nesse congresso. Sensacional. Olha que bacana, mais de 90 palestrantes de vários países, 30 mil participantes. Então, o conteúdo nosso aqui ele vai ser abrangente, vai ajudar muita gente. Certo, Van? Com certeza, espero que sim. Então, já vou começar aí a lançar uma primeira pergunta para eu dar uma olhada nas suas expectativas e perspectivas para o bilinguismo na educação, em especial brasileira. Uhum. O que você tem notado, Vanessa, de acordo com a sua experiência? Quais são os desafios principais que uma escola pequena ela enfrenta quando ela quer um programa bilíngue? E dá para superar esses desafios? Olha, eu posso dizer, né, aquilo que a gente sempre diz, que eu gosto muito dessa coisa de que quando as pessoas falam, olha, eu acredito que eu brinco, né, você sabe muito bem disso, que estamos juntos nessa jornada. Nós não acreditamos em nada daquilo que a gente faz, a gente tem a certeza absoluta. E o que traz isso? Obviamente, muito estudo, né, o que a gente tem em mãos para ter essa certeza, além de muito estudo? Muita experiência e vivência. Então, é claro que os desafios, muitos são desafios comuns, né, para essas instituições e que chegam até nós. Mas eu até digo que qual que é a grande cereja do bolo do nosso trabalho? É ter essa personalização real e oficial. Então, é entender cada um como único. E muitas vezes a gente traz essa proposta para a instituição, mas o aluno, ele entra no bolo, ele não tem essa visão para ele.
que o programa entenda o aluno como único. Então, a gente traz isso desde o grande para o pequenininho, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem grandes marcas, obviamente, que realizam um trabalho maravilhoso, claro, né? A gente tem todo o valor aí, o estudo, a estrutura, mas que, de repente, por ter esse tamanho, e óbvio, não vamos trazer aqui, mas por isso tem um valor X, né? E Claro. aí, de repente, essas instituições menores não conseguem alcançar, né, financeiramente para ter esse curso desse porte. Então, é aí que a gente entra, mas entendendo a real necessidade e personalizando, né? Então, a gente personaliza desde o econômico, né, o financeiro, até aquilo que a gente entrega. Então, é como se eu dissesse, eu tenho uma variedade, né, alguns, não diria nem como fosse um cardápio, porque a gente não tem nada pronto e engessado. A gente tem, olha, esse é o meu norte, é de onde eu parto, a partir daqui eu vou entender a tua necessidade e como eu posso adaptar. Então, essa questão financeira, eu entendo que hoje ela é muito, é uma questão que né, que breca muitos processos de escolas menores atingirem, eu não diria nem esse programa bilíngue, porque elas estão imersas nisso, né, nesse contexto, mas a gente propõe, de repente, olha, vamos ter esse olhar, vamos começar, sentir como vamos fazer, e não precisa ser aquela imersão de horas, muitas horas de aulas de inglês ou de vivências no inglês. Então, a gente vai desenvolvendo à medida que as questões vão aparecendo. Então, isso é algo que a gente tem olhado também, né? E, obviamente, a gente traz aí a alma e o ideal de educadora para que a gente pense, poxa, vamos dar a oportunidade, por conta até de outras questões que a gente vai falar, que foi como você disse, né? Para que faça diferença num todo, porque essas crianças têm uma maior abertura para essa aprendizagem e para essa aquisição da segunda língua. Então, por que não entrar aí? Né? Boa, eu acho que, inclusive, só entrando nesse seu assunto, Van, Uhum. eu tenho um desafio, realmente, que é a escola pequena ter um bilíngue, né, relacionado ao financeiro, por exemplo. No entanto, tem uma facilidade que é, por ela ser pequena, quando a gente entra para estudar aquela escola e montar, né, todo um currículo para ela, é muito Perfeito. mais fácil, né? A gente consegue trabalhar todas as especificidades da escola e do aluno e da sala de aula, atender um maior número de professores. Então, acho que de repente é aí pensar nesse benefício, que é ser pequenininho. Com certeza, né, Aline? E assim, até vou aproveitar o gancho aqui para te lançar uma pergunta aqui. Você está falando, né, dessa questão, e como que você enxerga, né, diante da nossa realidade, que uma escola, né, tendo ela esse menor porte ou maior, enfim, com um programa bilíngue, como que você acha que esse programa pode impactar o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos? Ah, vários aspectos. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é a parte linguística, tá? Eu, Perfeito. enquanto professora de literatura e língua portuguesa aí há mais de 20 anos na escola, eu reparo que os alunos que têm acesso ao bilinguismo, eles desenvolvem a parte linguística da língua materna muito melhor. Então, ele entende, por exemplo, as funções da língua, ele entende quando a gente vai falar da parte gramatical, da parte morfológica e sintática da palavra. Olha que coisa, por quê? Porque ele está aprendendo no seu cérebro, porque você sabe melhor do que eu, que é prática na língua inglesa, que a língua que não é materna, a segunda língua, ela é desenvolvida em outro lugar do nosso cérebro, não é? Não é Perfeito. igual à língua materna. Então, imagina, quando você então vai fazer isso, aprender uma segunda língua, você tem uma ampliação cerebral. E como eu já disse lá no comecinho, as próprias sinapses, né? E etc e tal, que é como você trocar um instrumento também. Aprender coisas novas. Isso faz toda a diferença. E você sabe, né, Aline, que isso é comprovado com, inclusive, ressonância magnética, que se Olha, a gente faz, aplica, né, esse exame, esse teste de ressonância magnética num cérebro de um cidadão, de um indivíduo bilíngue, ele é maior em tamanho
do que um cidadão que não é bilíngue, que é monolíngue, né, um indivíduo. Então, por que muita gente até traz isso, né? Ai, meu Deus, as crianças vão confundir, as crianças... O que Não. o cérebro da criança, ele é mais plástico, e por isso até que a gente brinca que criança é uma esponjinha, sim, porque ele é um cérebro, vamos dizer assim, mais in natura. Ele tem essa plasticidade maior, sim, do que o nosso, que já somos adultos, que já temos já o cérebro, né, mais definido, enfim. Claro. Então, por isso que tem toda essa questão que você está trazendo, perfeito. É isso. Então, respondendo a sua pergunta, vários benefícios. Se me ajuda com a linguagem, com a linguística, com a morfologia, imagina em outras matérias. Sim. Matemática, em ciência. Tudo, né? Sem contar na cultural. Se eu for falar de aspectos culturais, aprender uma outra língua, seja ela qual for, ela traz zilhões de benefícios. Imagina você dar aula para uma criança de geografia ou história e aquele menino dizer que conhece aquele lugar que você está falando, que ele sabe o que está por trás daquela história que você está contando, porque ele já leu em tal livro, né? Então, culturalmente... Eu costumo dizer, até assim, há algumas semanas, eu falava num outro encontro, numa formação de professores, que a gente ensina a língua para além da língua, né? É isso. Não é a língua pela língua. Então, como que eu exemplificaria isso? Não é simplesmente, eu aprendi que oi é igual a hello. Não, a língua, ela traz a cultura com ela e é trazer um significado. Então, é entender que em países X é ok, como, por exemplo, no Brasil, eu venho e digo oi e cumprimento com um abraço, com um beijo no rosto, enfim. Outros países eu digo oi, ou hello, ou seja lá o que for, e não é ok determinadas atitudes. Isso. Então, isso é parte de cultura e de história, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de datas que são celebradas, a gente tem um aspecto cultural envolvido. Então, é o que eu costumo dizer, é ensinar a língua com significado. Como assim, né? Eu digo muito isso, é utilizar a língua como instrumento. Pronto. Né? Para que eu consiga me conectar com o outro, aprender sobre novas culturas, aprender novos desafios, né? Então, a língua, ela vem como um instrumento, e aprender de forma natural. É isso mesmo que faz toda a diferença, Van. Então, essa a resposta que eu tenho aqui para esse diálogo. Muitos benefícios, e na verdade vale a pena então que o pai, a família e a escola invista nisso. Eu vejo países que, por exemplo, têm 2 instruções linguísticas na escola, eles estão anos à frente do que o Brasil. Se você vê, o Paraguai, por exemplo, a gente não está falando nem de parte econômica, mas se nós formos falar de cultura, o Paraguai, ele não exclui o Tupi-Guarani. Então, a criança ela aprende espanhol, que foi a língua do colonizador, mas também Tupi-Guarani. O Brasil não, né? Infelizmente, com a nossa colonização, a gente já parou de aprender o Tupi-Guarani nas escolas. Como estaríamos se nós tivéssemos, né, 2 línguas, outros países africanos que têm língua portuguesa, mas vários outros dialetos, e as crianças falam, aprendem, então isso culturalmente é diferente, né? E assim, né, a gente pensa um pouco. Outro dia eu também estava discutindo isso, pensando, nossa, tantas pessoas falam inglês, né? Então, por exemplo, eu penso no meu meio, que é a minha realidade, é ali onde eu estou inserida. Então, no meu, né, no meu meio, eu tenho diversas pessoas que falam inglês, mas porque essa é a minha profissão, então eu automaticamente acabo me relacionando com muitas pessoas que falam inglês. Então, a minha referência é essa. E aí eu penso assim, eu me questiono, nossa, num país, né, que é o Brasil, quantos por cento da população brasileira você acha que hoje falam inglês? Eu acho que não chega, estou super chutando, hein, Van? A 1%? Passa. Passa de 1? Passa de 1. Mas passa muito de 1%? Não passa muito de 1%, é em torno de 5%, mas ok. a gente vai pensar, por exemplo, eu estava falando, né, da minha referência. Quando eu penso com base em nada, simplesmente na minha referência, eu penso, nossa, muita gente, 60% eu falo inglês.
Mas quando a gente olha para o país... Todo, imagina. Não, né? Então, assim, e quando a gente vai pensar quantos por cento do país hoje que é analfabeto na língua materna? É isso que eu ia dizer. É maior. É maior ainda. Se não me engano, ali algo em torno de 6 a 7%. Verdade. Então, mas... E a gente não está contando os que são alfabetizados, mas que eles não têm grafia completa e leitura, né? Tem uns que são alfabetizados, mas ainda não escrevem. Olha que coisa louca. Gente. Então, olha que louco, né? Então, a gente tem uma porcentagem maior de população que não sabe ler e escrever a sua própria língua. Que está quase ali com quem fala, né, com quem não fala, perdão, uma segunda língua. Então, tudo isso é para a gente pensar também como que a gente pode mudar isso. Isso! Não é só sobre falar inglês, é fazer com que os nossos jovens, as nossas crianças sejam melhores, consigam ler o mundo de uma forma melhor, consigam se respeitar, e é aquilo que a gente fala, né, Aline, muito, bilinguismo para todos. Para todos. É integrar nações, é trazer essa coisa do que a gente fala muito, né? Outro dia eu falava para umas crianças, this is about respect, que é a base de tudo. Então, aprender uma língua tem aí imbuído nesse processo de aprendizagem, o respeito. É isso. Né? Uma língua, ela realmente abre portas. Né? Então, é o quê? É entender que o meu limite vai até onde começa o do outro, que eu tenho que entender como é que eu me expresso de uma forma ou de outra. E hoje, né, a gente... Há muito tempo, isso, quando lá atrás eu comecei a falar inglês, acho que você também, a gente falava muito de inglês americano e inglês britânico. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Por quê? A língua é a língua do mundo. O inglês é o inglês que se fala no mundo. Então, por isso também essas questões culturais. Então, a gente tem até dando um spoiler aqui para quem nos assiste, um dos pilares do nosso projeto bilíngue, né, a Aline sabe muito bem disso, é o Global Connect. O que traz esse Global Connect? Então, é assim, vamos imaginar, eu estou estudando sobre animais, eu estou estudando sobre característica física. No Global Connect, eu trago alguma questão para que essas crianças pesquisem, para que essas crianças consigam ir além da língua naquilo que traz, naquele tema que eu estou falando, mas com aspectos no mundo. Então, características físicas. Tá, vamos pesquisar que povos no mundo que têm características físicas diferentes em sua genética. Então, vamos supor, o povo XPTO tem uma estatura média baixa por conta disso, disso, disso. Então, é trazer questões globais, é usar a língua como ferramenta. Perfeito, Van. Inclusive, é o que eu ia te perguntar. A próxima pergunta, acho que você até já me adiantou, porque assim, para as pessoas até ficarem, quem está nos assistindo, ficarem contextualizadas, Vanessa e eu trabalhamos juntas na One Life, que é uma consultoria educacional, que ela procura sanar as dificuldades e as necessidades educacionais como um todo de escolas e universidades, né? Educação básica e ensino superior. E daí nós temos uma parceria com a Know-How, que é um projeto incrível de língua inglesa. Então, quando se fala em bilinguismo para as escolas, entra Know-How. Quando a gente fala bastante de língua portuguesa, assuntos acadêmicos, é escrever arte, que vocês estão vendo aqui. Mas a Know-How, que está em pauta na nossa discussão de hoje, ela se preocupa com isso. Você falou aí de línguas como ferramentas, língua para ampliar o vocabulário, a mente das pessoas, porque a nossa preocupação não é só a língua, mas é a cultura, é realmente as pessoas se comunicando com outras de outros países. E quando a gente fala em escolas pequenas, não é só porque é de pequeno porte, é que a gente sabe que as escolas pequenas, elas são as escolas, em geral, de Fundamental 1 e 2. Perfeito. Né? Mais do que do ensino médio. E a gente vê que se nós pudéssemos, em todas as escolas do Brasil, começar o investimento com essa turma, com os pequenininhos, por favor, faça. O nosso problema ele está resolvido. Você não precisa nem de inglês no ensino médio, a gente quer essas crianças desde pequenininha já aprendendo a segunda língua e daí tá tudo bem. E daí me vem essa pergunta que você já até começou a responder, como é que você então, né, como à frente aí da Know-How,
consegue adaptar o currículo da escola, porque a escola, ela tem um currículo apertado, de língua portuguesa, matemática, história, geografia, cada vez tem mais matérias, e você coloca como, então, este currículo bilíngue numa escola? Porque ela não pode aumentar a aula, ela só tem a parte da manhã ou da tarde, você vai por onde esse inglês? Bom, então, assim, eu acho que a gente volta, né, é igual o ensino, que é espiral, vai, vem e cresce, vai, a gente volta um pouquinho no início, que é essa questão da personalização, né, então, primeiro a gente senta, entende qual que é a realidade, são realizados alguns encontros com essa instituição, a gente visita, a gente assiste a aula, a gente pega o material, faz um estudo, enfim. E nós temos, né, uma equipe de educacional que dá todo esse suporte para desenvolver o material didático. Nosso material didático é desenvolvido 100% autoral, tá? De modo a suprir essas necessidades. Então, o que é que a gente faz? Bem em linhas gerais, a gente pega o que já existe hoje, leva para casa como lição de casa, senta em reunião atrás de reunião, como você sabe muito bem. Acompanho. Sim, faz todo um estudo desse material, e aí a gente começa a construção do plano pedagógico da escola, de acordo com o nosso programa bilíngue. Então, tudo que é feito, né, aqui dentro do grupo, vamos dizer assim, eu sempre digo que tem um porquê, tem uma intenção, e é muito bem pensado. Então, a gente tem algumas possibilidades, né? Se a escola é uma escola que já utiliza um material didático existente no mercado, um livro, e quer adaptar, o que é que a gente faz? A gente pega esse material, faz todo um estudo e vai desenvolvendo os projetos a partir dele. Se a escola não tem, nós desenvolvemos a partir do zero. E como é que a gente se norteia? A gente se norteia pela BNCC, tá? E pelos padrões internacionais, que é o que a gente chama de quadro comum europeu de referência, que é o Common European Framework of Reference. O que é isso? Para quem não sabe, para quem sabe, pode me ajudar aí de onde estiver, mas para quem não sabe, em linhas bem gerais, é o que determina o nível de conhecimento dentro de uma segunda língua que cada indivíduo tem. Então, basicamente, aqui para nós brasileiros, quem é básico, básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, só que não é assim, eu estudei ali na escola X do meu bairro e eu tenho diploma de avançado. Porque esse certificado, esse diploma, ele não tem uma validade mundial. O que tem uma validade mundial? O que é validado pelo quadro comum europeu de referência. E como é que eu valido isso? Pelos exames internacionais que a gente conhece, já ouviu falar muito, que são aquelas provas de Cambridge, são as provas do TOEFL e outras demais. E como é que eu estudo? Com materiais que são desenvolvidos dentro disso. Por quê? Ele diz assim, o quadro comum europeu, olha, um aluno, para ele ser intermediário 1, vamos dizer, ele tem que saber isso. Como é que ele comprova? Fazendo a prova de intermediário 1, né? Aí essa prova vem para o Brasil, tem todo um procedimento de aplicação, tem toda uma rigidez aí, vai para o país de origem, seja Estados Unidos, Inglaterra, é normalmente feito em parceria, tá? E aí depois volta com um certificado que é de fora, para o aluno. E aí a gente tem o quê? Todo o estudo desse quadro comum europeu para a gente desenvolver o material em conjunto com o PNCC e o que os alunos já veem. Show! Então, deixa eu te perguntar, para até você deixar mais claro para as pessoas, mesmo com os pequenininhos, lá do infantil, Fundamental 1, quando vocês vão preparar esse material bilíngue, vocês já pensam lá no futuro? Sim, com certeza. Porque a gente faz o famoso comece pelo fim, né? A gente vai fazendo aonde eu tenho que chegar. Legal. Qual que é a minha meta lá na frente? Show. Então, eu vou descendo os degraus para que eu consiga começar a preparar. Então, por exemplo, educação infantil, eles têm que começar ali no A, ou no pré-A1, pré-A2, que é a graduação, né, a gradação, perdão, do Common European, né? Então, o que eles fazem? O que a gente vai fazer? O que eu preciso
para suprir aqui, para cobrir, para que esse aluno chegue no A1, pré-A1, enfim, com esse conhecimento, né? Então, eu vou sendo. Ótimo, legal, que garante, então, aí um currículo bem adaptado. Sim, totalmente. E aí dá para eu ir conectando com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento, né? Dá para ir fazendo, costurando, construindo projetos, tudo isso a gente já leva pronto a proposta para a escola, Perfeito. né? Achei ótimo. Ótimo. E aí, Aline, eu é que te mando uma pergunta agora. Legal, a gente faz tudo isso. E o professor? Como é que a gente forma? Existe algum tipo de capacitação, suporte? Como é que funciona isso? Ótima essa pergunta, que a gente vem trabalhando bastante isso, né, Van? Tanto Sim. na One Life, para capacitação geral de professores nas escolas, quanto na Know-how, em especial com aqueles que vão lidar com a língua inglesa. Uhum. Primeiro, a gente entra na escola com os professores que a escola já tem, né? A Sim. gente não leva, a gente pode indicar pessoas, mas a escola geralmente tem o seu quadro de funcionários. E é claro que nós temos que ser muito direto com as escolas, depois da nossa supervisão e análise, né? Às vezes até pouco entramos em contato com o professor, mas ao passar do tempo a gente já consegue identificar aqueles que não farão parte do processo. Por que não farão parte do processo? Porque a gente não está falando da aula de línguas. A gente está falando em dar aula de línguas num currículo bilíngue, né? Que é uma outra proposta, como você disse, né? Porque pegar o livro de língua inglesa e seguir aquele conteúdo que está dizendo no índice, tá tudo bem. Você coloca qualquer professor, ele vai fazer, melhor ou pior do que o outro. Mas Uhum. quando a gente está capacitando o professor para o bilinguismo, precisamos de avaliá-los, né? Uma conversa, ver se vai fazer parte da equipe, se ele tem a ver com. Nós trabalhamos já há muitos anos com outros bilinguismos em outras escolas, né, Vanessa? E a gente viu várias vezes a empresa chega, estuda aquele corpo de professor, e muitos, não é nem que eles são desligados da escola, mas muitos até saem por conta própria, porque, veja, Sim. eles percebem que não tem a ver É isso aí. com aquele projeto. E tá Uhum. tudo bem, melhor assim, o que a gente não quer a gente sofrendo. Eu costumo Aham. dizer bastante isso no comecinho, quando eu atendo aos professores. Não quero ninguém sofrendo. Se Nossa, esse projeto for para entrar na tua escola, para piorar a tua situação, é porque não é legal. Para sim. você, para a escola, para alguém não está sendo legal. É claro, nós não estamos falando em trabalho, porque trabalho teremos sim e mais. Por um tempo vai ser mais, porque é uma adaptação, é uma outra coisa que ele estava de. Mas muitas vezes a gente percebe, né, com os professores de línguas das escolas, a coordenação e a direção não tem aptidão com a língua. Então, o que o professor de inglês, ou espanhol, ou italiano, francês estiver trabalhando para a escola, tá tudo bem. Uhum. Porque a coordenação não é especializada. Então, quando a gente entra lá, né, com a know-how na escola, a gente percebe, e eles percebem que nós estamos lá, lógico, que não é para vigiá-los, mas para treiná-los, para ensinar coisas novas, e sim para coordená-los. Tem uma estranheza, claro que tem. E é muito normal. E eu costumo dizer para o professor, logo depois que eu digo que não é para a gente sofrer, mas eu falo, mas nós teremos trabalho. É para a Muito, gente trabalhar, muito, muito. né, Porque Vanessa? tem que trazer essa coisa de vamos pensar, então a gente vai fazer o tempo inteiro, a gente vai o quê? Provocar. Olha, Isso. até eu falava de uma coisa simples, que muitos profissionais têm dificuldade ainda de entender, como construir uma meta. Então, a meta da aula, como que eu construo a meta da aula é discutir sobre textos descritivos. Em uma aula, ele vai saber discutir tudo, é muito amplo. Muito. Então, é trazer o que eu tenho que pensar? Tá, quando acabar essa aula, ele tem que ir embora, ele tem que chegar na casa dele sabendo o quê? Isso. Então, é difícil às vezes, então a gente está o tempo inteiro provocando, né? É isso. Isso. Tem workshop, nós temos reuniões pedagógicas juntos, a gente As faz. formações. Claro, normal, como todos os outros, as outras instituições. Só que,
de novo, em se tratando de escolas pequenas, nós Uhum. conseguimos fazer bem minuciosamente. Daí é a vantagem de você, que é um coordenador, um diretor de escolas de médio e pequeno porte, investir no currículo bilíngue, porque é para você o currículo bilíngue adaptável, né? A Van falou muito no comecinho sobre pegar o currículo e desenhar de acordo com a escola. É possível em todas as escolas, mas olha o cenário, uma escola de pequeno porte e outra de grande porte. Desse de grande porte, as empresas que trabalham com as escolas, não se enganem, é mais ou menos igual para todas as outras, porque eles não têm tempo para fazer Legal, né? Mesmo porque eles já têm uma fórmula, certo? Então, assim, Exato. é um trabalho muito do, né? Então, por exemplo, outro dia, a Aline lembra bem uma escola que nós atendemos, nós fomos fazer o quê? Mural de Halloween, para entender qual que é, lembra, Aline? O processo de elaboração do mural. Mural não é um mural pelo mural, tem que ter um porquê, Isso. as crianças têm que entender o processo que culminou no mural. É isso. Ah, não é só porque é Halloween que vai enfrentar a escola inteira de abóbora e aranha e... Isso, e tá tudo certo, vai sair na rede social. Não é isso nosso Isso. objetivo, é isso mesmo. Eu brinco muito e falo assim, porque ensinar, por exemplo, cor, né? Red, blue e orange, todo mundo faz. E nós fazemos o que de diferente? Né? E a gente fala tanto disso até nas nossas reuniões, nossos encontros. É E isso mesmo, e é isso mesmo. E a gente consegue trabalhar muito bem essas especificidades nas escolas com pequenas, certeza, não com é? certeza. E você falou um pouquinho sobre, quando você me perguntou sobre os benefícios que traz o bilinguismo para a linguística. Agora, para a construção da identidade da escola, para a escola seja a diferenciada, porque geralmente a escola pequena e médio porte dos bairros, né, nós temos visitado, elas querem o quê? Diferencial. Porque todo mundo está interessado em aluno, que quer Sim, crescer, quer ganhar dinheiro, você quer, eu quero, todo mundo quer. lógico, Então, como que lógico. o bilinguismo ajuda a diferenciar a escola? Olha, em um primeiro lugar, eu acho que a conversa que a gente sempre faz, e é muito importante que a gente deixe isso muito claro, é que nós trabalhamos com uma coisinha bem simples, que é chamada transparência, né? Então, não adianta falar, olha, eu vou começar a te atender hoje, né? Mês de novembro, em fevereiro você vai ter matrícula, que é um horror, só porque você vai pôr lá colégio bilíngue, programa bilíngue. É um chamariz? Com certeza não deixa de ser, mas tudo na vida tem um tempo para acontecer, tem um processo a ser percorrido, aí uma jornada. Então, primeiro a gente tem que começar, obviamente, fazer todas as jogadas de marketing. Vamos, então, o que a gente dá de suporte para isso? A gente oferece uma placa, a gente tem toda uma comunicação visual, então nós temos nossa, eu não sei te dizer nem a quantidade, mas tem Eu muito. já, eu já vi muitas dessas nossas caixas sendo. Pois é, a escola recebe uma caixa com um kit, então tem kit para o professor, né, que vai uma bolsa com algumas coisas lá dentro, alguns itens, tem o kit da escola que vai uma placa, banner, vai toda uma comunicação visual para colocar pela escola, inclusive dos nossos projetos, enfim, então tem toda essa parte, né, de suporte aí para o marketing, a gente tem toda uma estrutura que, né, vai dar o suporte para a gente nesse sentido. Mas para realmente a gente entender somos bilíngues de verdade e lidar com a transparência é que dá um tempo para que esses projetos aconteçam e que aquilo agora, vamos lá, hoje temos Porque nós estamos falando de identidade, não projeto se cria de uma hora para outra, né? isso, a gente precisa raiz. Né, Aline, nós já vivemos isso também. Tem escola que nos contrata e fala, olha, mês que vem, então daqui 10 dias vocês entregam todo o material. Não, não. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo para sentar em equipe, são inúmeras reuniões para a gente estudar esse material para que aquilo comece. Ah, então tá bom, você pode começar a atender a gente agora? Podemos. Mês que vem vai estar com material?
Por isso que é muito importante a gente trabalhar com transparência. A gente vai liberando material aos poucos, mesmo porque a gente vai fazendo aos poucos, às vezes mês a mês, às vezes trimestral. Por quê? Porque tudo pode mudar. Olha, esse material que eu fiz, daqui a pouco as crianças ou não se adaptaram, ou não tiveram um resultado tão legal, então a gente vai adaptando. Por isso é que eu falo, nós, enquanto One Life, enquanto Know-how, enquanto Escrever Arte, que são empresas do grupo, trabalham com a real personalização da aprendizagem. É Né? isso mesmo. Porque você falou a palavra certa, real. 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 Muito se fala, personalizado tudo é. Maravilhoso, né? É isso mesmo, amiga. É. Olha, muito. Mas, assim, trazendo isso, o que você acha que tem de limitação de orçamento, de infraestrutura? Olha, Em fazer isso, né? pois é, você fala de impor uma coisa nova na escola, a escola já pergunta para você, principalmente as pequenas, e tá, vai me custar quanto? Uhum. Né? Não dá para ser de graça, porque nós temos um grupo gigante de pessoas estudando o seu material e fabricando e fazendo. Então, nós somos realmente, eu costumo dizer, fábricas de conhecimento, a gente fabrica mesmo coisas do zero. Sim. Quem tiver a oportunidade de conhecer, a gente deixa aí os nossos links depois, é fenomenal. Então, não é de graça, mas também é um valor bem acessível para que essas pequenas escolas possam ter nas suas salas de aulas. Porque assim, e como a Vanessa falou no comecinho, ela tem opções. A gente percebe que as empresas que põem bilinguismo na escola têm tudo fechado, e é verdade, elas são gigantes, enormes, elas têm tudo fechadinho, então realmente você não vai ter nada personalizado, vai ter uma coisa que já está pronto. A gente vai personalizar. Mas então, a gente pode usar o material que a pessoa já tem, que a Sim. escola já trabalha, a gente Sim. pode usar e adaptar outro. A gente pode não usar o que a escola tem e fazer o adaptado. Entregar para a escola de forma online, se ela não quiser imprimir, ela pode imprimir, a gente imprime, repassa esse valor, tudo para que seja melhor possível para a escola. Sim. Mas, a grosso modo, que nós temos separado, né, Vanessa, é que tem cabido no bolso de todo mundo. Com certeza. A escola que quer o nosso projeto bilíngue, o projeto da Know-how, ela consegue. Não é mesmo porque nós falamos um pouco sobre o ganho, porque realmente você ser a única escola de pequeno porte daquela região, daquele bairro que é bilíngue ou tem o currículo bilíngue, faz toda a diferença. Chama atenção, os olhos crescem das pessoas que estão em E volta. outra, né, Aline? Não é qualquer, então não é só marca. É né? isso. E vale lembrar que, assim, acho que a gente pode falar um spoiler aqui, né? Nós somos, ouso dizer, não sei, costumo não generalizar, mas um dos únicos programas bilíngues que já tem dentro do seu pacote. Lembra que eu falei das provas internacionais? Elas são todas pagas à parte. A Know-how tem uma parceria com o TOEFL, que já aplica o TOEFL Primary no 5º ano, ao final do Já 5º ano. imaginou que diferencial para a tua escola Não, sem ter esse palavras. programa e ter essa possibilidade do teu aluno no 5º ano prestar essa prova? Ai, gente. Acho que essa informação... Olha, eu vou, inclusive, com essa informação, porque a gente tem pouquíssimos minutos, pedir para você, Vanessa, então, encerrar a tua fala, dizer o que você quer para a educação bilíngue. Eu estou emocionadíssima com essa informação, com essa novidade. Avisa quando a gente vai poder já divulgar as pessoas aos 4 cantos aí. E gostaria que você, então, encerrasse falando um pouquinho sobre esse bilinguismo, o que as famílias devem esperar, os pais, não sei, a fala é sua. Eu costumo dizer que uma fala tem que ser uma fala real, oficial e verdadeira, uma fala que se vive, porque muito se fala para se vender, né? Mas pouco se fala do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O verdadeiro é respeitar o limite de cada um. Então, nós somos uma empresa muito séria, que realizamos muito estudo,
fazemos com muito amor, com muita entrega, muita dedicação, um trabalho muito sólido, de raízes muito fortes, mesmo porque a gente vem de um tempo já na área, mas que a gente tem que entender, escolas e famílias e professores, que todos conseguirão, sim. Entretanto, cada um tem o seu limite. E para que a gente atinja o sucesso e o máximo de cada indivíduo, é importante respeitar o ritmo e o limite de cada um. Não é aquela, ai, já estou há um mês aqui fazendo inglês no bilíngue e meu filho não fala, não estou vendo resultado. Calma, vai acontecer. E a gente tem como comprovar isso que a gente está falando. Então, confiem que vai acontecer e que o nosso trabalho é realizado com muita dedicação e com certeza absoluta, eu não acredito, eu tenho a certeza de que o nosso programa bilíngue, além de personalizado, é o que vai dar o maior diferencial, não só para as escolas que têm parceria conosco, mas para os alunos que têm esse privilégio de estarem inseridos no nosso programa. Ai, que lindo, é isso mesmo. Muito de coração, é isso mesmo, Vanessa. Por mais visualizações, né, visibilidade para o bilinguismo nas escolas, nas pequenas escolas, claro que eu também oro para que tenha também nas escolas públicas, porque imagina se está difícil para as particulares, imagina para as escolas públicas, gostaríamos que isso fosse factível. Quando eu penso que os nossos pais tinham francês na escola, olha, a gente só regrediu, a gente não progrediu, né, no bilinguismo, isso é muito triste, mas eu tenho fé, eu tenho esperança de que as pessoas vão de olhar, né, de forma diferenciada para o bilinguismo, o que nós pudermos fazer relacionado a isso, né, know-how, grupo know-how, One Life, Escrever Arte, estaremos aqui. Foi um prazer conversar com você. Foi todo meu. Como sempre, eu quero que nós possamos fazer isso mais vezes. Aqueles que quiserem nos procurar, nós temos aí, só jogar na internet, One Life Consultoria Educacional. Tem o site da Know-how, passa para a gente, Vanessa. letra K, school, se escreve school.us, kschool.us. Tem bastante informação. Vou colocar nos comentários também durante a nossa palestra, então fiquem tranquilos. Legal. E o nosso Instagram, que é @knowhowgroup, e o nosso Instagram da One Life. One Life Consultoria Educacional. Perfeito. Escrever arte. Escreverá. Tá no prof.aline Abreu Santana. E Vanessa, você tá como aí no Instagram? Vanessa Pagnoca. Pronto, vamos colocar todas as nossas informações nos comentários. Mais uma vez, obrigada, pessoal que está nos assistindo. Também ao Congresso, né, que abriu essa fala para nós, né, a CONIEDU de 2024, bem no finalzinho, fechando com chave de ouro, que eu acho que esse ano a gente fecha agora, né, Vanessa? Não sei se temos aí outras intervenções, não. Quem sabe. Em todo caso, estamos encerrando com chave de ouro com CONIEDU. Muito obrigada, Vanessa. Foi um prazer. Abraço a todos que estão aqui, educadores do futuro e do presente. Até mais. Até, beijo grande. Tchau, tchau.